Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de discussão do tema de nutrologia. Nós somos a equipe 5 e neste vídeo abordaremos o assunto do uso de medicamentos off-label. Então, qual seria a definição de um medicamento off-label? Ele é um medicamento comum que passou pelos mesmos complexos processos de desenvolvimento medicamentoso até ficar disponível para a compra, mas, nesse contexto, ele vai ser utilizado fora das indicações aprovadas, ou qualquer forma que não seja aquela oficialmente indicada. Uma vez que o medicamento está disponível, é admitido que o médico tem a responsabilidade de decisão para oferecer o que considera melhor ao paciente, mas é importante que sejam considerados os riscos e que o tratamento seja também baseado em evidências. No passado, foi muito questionado se medicamentos utilizados fora da sua indicação original deveriam ser reconhecidos e financiados pelos planos de saúde. Em 2006, um estudo conduzido por pesquisadores norte-americanos revelou que cerca de 21% dos medicamentos prescritos nos Estados Unidos eram por indicações não aprovadas pelo FDA, que é o órgão responsável por essa regulação no país. Ou seja, eram prescrições off-label. Entretanto, menos de um terço dessas possui evidência científica robusta, o que leva a uma estimativa de aproximadamente 15% de todas as prescrições no país sendo feitas sem evidência aprovada de eficácia clínica. As prescrições off-label constituem parte inalterável do sistema de saúde moderno e possuem potenciais tanto positivos quanto negativos. Alguns medicamentos off-label com evidência científica bem consolidada, por vezes se tornam mais utilizados na forma off-label do que na forma propriamente convencional, demonstrando um grande sucesso nessa alternativa. Porém, a quantidade de prescrições sem evidência suficiente, inadequada ou desatualizada constitui um risco nessa prática e pode acabar implicando responsabilidade jurídica para o médico, na medida em que tem o potencial de colocar o paciente em risco. Por esse e por outros motivos, é necessário boa evidência de que o tratamento poderá funcionar e um bom diálogo com o paciente, de forma que ele compreenda os riscos e benefícios da proposta médica plenamente. São diversos os casos de medicamentos utilizados em off-label. O sildenafil, conhecido como Viagra, por exemplo, ele foi descoberto há cerca de 15 anos e sua principal indicação é no tratamento da disfunção erétil. Mas, devido ao maior conhecimento da sua ação no corpo, ele também tem sido utilizado no tratamento de outras doenças. Um exemplo seria a hipertensão pulmonar, uma vez que ele tem ação conhecida contra essa hipertensão. É interessante citar nesse assunto que o uso de medicamentos em off-label se torna particularmente comum em pacientes em estado grave, como muitas vezes vem a ser o caso de pacientes oncológicos. Logo, o medicamento pode ser aprovado quando os dados clínicos sugerem eficácia, mesmo sendo necessária maior informação para sua confirmação. É muito importante salientar que deve ser feita a prática segura da prescrição off-label. Inicialmente, é necessário evidenciar algumas situações nas quais a utilização de um medicamento tem justificativa. Quais são essas situações? Bem, são 3 situações. A primeira, nos casos em que o tratamento aprovado não obteve a eficácia desejada. Segunda, na utilização desse medicamento para quadros clínicos menos graves, quando ele já está aprovado em doentes mais graves. E o seu uso também em doenças que atuem de forma semelhante no corpo. Uma polêmica envolvendo os medicamentos off-label é a sua prescrição para a população infantil, pois a grande parte dos medicamentos comercializados no mundo não foram testados ainda em crianças, sendo esse seu uso apenas aprovado em adultos pelas agências reguladoras. Os médicos que prescrevem drogas off-label devem atuar consoante a Declaração de Helsinki, que foi estabelecida pela Organização Médica Mundial. Nela consta que, no tratamento de um paciente, quando métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico, com o consentimento informado do paciente, deverá ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se, em seu julgamento, essas oferecerem a esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento. Quando possível, essas medidas devem ser objeto de pesquisa, programada para avaliar sua segurança ou eficácia. Em todos os casos, as novas informações devem ser registradas e, quando for apropriado, publicadas. Vale destacar que não se trata de um uso incorreto, mas apenas não aprovado ainda para uso naquela doença pelo órgão regulador do país.
Podemos concluir então que a utilização off-label de um medicamento poderá justificar-se se existir evidência de boa qualidade que suporte esse uso, tendo em atenção que os resultados esperados podem ser bem diferentes dos que se obtém com o uso de indicações já aprovadas. Agora, abordando o tema de legislação e polêmicas, é importante ressaltar inicialmente que a Lei Brasileira de Criação da Anvisa não confere ao órgão a competência de controlar a prática médica. Embora a legalidade da prescrição off-label e a incompetência para controle direto sobre esse tipo de prescrição não retire da autoridade sanitária meios de intervenção. Publicidade de medicamentos off-label também não é permitida, uma vez que a propaganda deve se ater às informações aprovadas pela Anvisa. Embora seja permitido e até mesmo incentivado pela comunidade científica, a elaboração e divulgação de dados acerca desse uso fora dos padrões em revistas científicas e também em meios de publicação médicos. Tal assunto gera intensos debates nas esferas do direito e da saúde, principalmente no que tange à seguinte pergunta: o SUS e os demais planos de saúde privados são obrigados a ofertar medicamentos off-label? Bem, o STJ decidiu que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos para situações não previstas na bula registrada na Anvisa, desde que presente alguns desses 3 requisitos. Primeiro, um laudo médico que comprove a necessidade do produto, assim como da ineficácia para o tratamento da doença, quando fica provada também a incapacidade financeira do paciente e quando há o registro desse remédio pela Anvisa. Pessoal, esse foi o tema sobre medicamentos off-label. Espero que tenham gostado do vídeo e uma ótima semana!